E a Juventus da Itália quer tirar Léo Ortiz do Flamengo e tem novidades sobre a escalação do Mengão para a partida desta quinta-feira contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, mas faz o seguinte: dá aquela moral deixando seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias trazemos as notícias do Flamengo pra vocês, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Bora pras últimas notícias do Flamengo. É mais uma discussão aí pra Corinthians e Flamengo terem nos próximos dias. Por falar em Flamengo, tem Fla-Flu, hein, Cícero Melo? E é o Flamengo ainda fazendo contas para sim disputar o título brasileiro, mas também para o Fluminense, que vive aquela situação desesperadora. E tem gente querendo ingresso, hein? Não tem, Cícero? É isso mesmo, Bruno. Um abraço para você, um beijo na Mari Pereira, um abraço no Mário Marra e no Fante Esporte. Nós estamos aqui, viemos para a bilheteria do Flamengo, bilheteria de venda de ingressos aqui na sede da Gávea. Vocês estão vendo aí ao fundo, praticamente tinha uma pessoa ali, mas não estava comprando ingresso. Eu recebi hoje de manhã a informação que tinham sido vendidos antecipadamente 45 mil ingressos, sendo apenas 8 mil ingressos no setor sul, que é o setor da torcida tricolor. A torcida Fluminense vai comparecer em pequeno número. Mas a informação que eu recebi agora de um segurança que está aqui, ali ao lado da bilheteria, é que os ingressos estão esgotados. Então, pelo que eu entendi, não tem mais ingresso para a torcida rubro-negra e ainda tem muito ingresso para a torcida tricolor. Clássico amanhã no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileiro, às 8 horas da noite, com o mando de campo do Flamengo. No Fla-Flu sempre são divididos, né? A carga de ingresso é dividida, não é público único, não torcida única. O Flamengo está em quarto lugar com 51 pontos ganhos e o Fluminense fora do Z4, na primeira posição fora, 16º lugar com 30 pontos ganhos. Os dois times têm 28 jogos, um jogo a menos, tem jogos adiados aí. Flamengo com o Internacional e o Fluminense com o Atlético Paranaense na próxima terça-feira no Maracanã. No primeiro turno, 11ª rodada, dia 23 de junho, Flamengo venceu o Clássico no Maracanã por 1-0, gol de Pedro de pênalti, técnicos eram outros. No Fluminense, Fernando Diniz, e no Flamengo, o Tite. Lembrando que o Fluminense já não vence o Flamengo há 8 jogos. 4 derrotas, 4 empates. A última vitória foi na final do Campeonato Carioca no ano passado, aquela goleada de 4-1, quando o Fluminense foi campeão. Os dois times vêm de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0 e o Flamengo venceu lá em Salvador o Bahia por 2-0. Esse vai ser o primeiro clássico do técnico Fernando Diniz, que dirigiu o time do Flamengo agora como no time profissional, 2 jogos e 2 vitórias. 7 jogadores do Flamengo estão retornando da data FIFA. Não se sabe quem é que vai para o jogo. Muita gente, ou quase todos, devem ser poupados para o clássico de domingo, Copa do Brasil, valendo uma vaga para a final da competição em São Paulo, sendo que o Gerson voltou da seleção brasileira com uma inflamação na unha. No Fluminense, 2 jogadores estão voltando aí da data FIFA e vão para o jogo, provavelmente. O John Arias e o Facundo Bernal, sendo que o Fluminense tem desfalques. Marcelo e Keno, suspensos, teve o 3º cartão amarelo, e o atacante colombiano Serna está lesionado. A grande dúvida é o Thiago Silva, em recuperação da lesão no calcanhar. Não se sabe se ele vai estar em campo, só 1 hora antes do jogo a gente vai saber. E como última notícia, notícia fresquinha de agora há pouco, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, interessa a Juventus da Itália. Eles têm interesse no zagueiro do Flamengo, que já tem 28 anos de idade, porque o Bremer, que foi cortado da seleção, está com uma lesão séria. Já houve aí contatos, né, sondagens, mas não uma proposta oficial, mas o Flamengo já antecipou, não quer vender o seu zagueiro. Voltamos ao estúdio. Eu vou começar falando dessa situação do Léo Pereira. O que aconteceu? No dia 9, ou seja, quarta-feira passada, uma semana, o elenco do Flamengo se reapresentou na parte da tarde, às 15 horas, depois de 3 dias de folga, e aí iniciou toda a preparação durante a data FIFA. O zagueiro Léo Pereira, que estava em Santa Catarina, no sul, curtindo a família, estava inclusive com o empresário dele, eu lembro disso porque eu vi uma foto deles juntos, não estava em festa, não estava em balada, não estava curtindo a vida adoidado, igual muita gente especulou aí nas redes sociais, não estava fazendo isso. O que aconteceu? A reapresentação estava marcada para 3 horas da tarde. Ele, durante o dia todo, avisou a diretoria do Flamengo que estava tendo problema com voo para sair do sul e vir para o Rio de Janeiro.
teve 2 voos cancelados, ele alegou isso, explicou toda a situação e tentou até alugar um jatinho para poder chegar a tempo, mas não conseguiu. Foi ao CT, mesmo assim chegou atrasado, perdeu o treino, fez um trabalho individualizado, parte física, tal como os outros jogadores, foi algo que a comissão técnica passou, mas o atraso dele não passou ileso pela diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo decidiu multá-lo pelo ocorrido. Muito mais para dar um exemplo e também por entender que não foi a primeira vez do zagueiro Léo Pereira. Ainda sob o comando do técnico Tite, o Léo Pereira também acabou se atrasando pelo mesmo motivo na ocasião, teve problema de voo, e enfim, não conseguiu se apresentar e por isso a diretoria do Flamengo, para dar exemplo aos demais jogadores, para que isso não aconteça com frequência, a diretoria do Flamengo multou o zagueiro Léo Pereira. E aí vocês vão falar assim, poxa, Vene, você trouxe a informação ontem, quase uma semana, por que isso? E aí eu vou explicar todo o meu trabalho de apuração para vocês. Antes disso, eu só vou trazer uma analogia aqui que um dirigente do Flamengo me disse. Vene, por que a gente multa, mesmo sabendo que, entre aspas, ele não teve culpa? Se ele sabia que a reapresentação era quarta-feira à tarde, o atleta, a pessoa, o responsável, ele tem que se precaver. Chega terça-feira ao Rio de Janeiro. Não faz o menor sentido. Aí ele foi... E aí esse dirigente me falou, eu lembro que na época de criança, quando eu viajava com minha mãe e eu estudava à tarde, eu sempre perguntava para minha mãe o seguinte, mãe, por que a gente não volta na segunda-feira de manhã, a aula só à tarde? E minha mãe dizia, e se o carro der problema? E se acontecer algum acidente? E se acontecer algum imprevisto? Então é melhor a gente chegar domingo à nossa cidade e na segunda você já estará apto a ir à sua aula para você não ter o risco de perder sua aula. E é basicamente isso. Parece bobagem, mas é verdade. E aí eu tive que concordar com o dirigente do Flamengo. Depois de 3 dias de folga, o atleta mesmo assim acabou tendo um imprevisto na quarta-feira, o atleta, na visão da diretoria do Flamengo, deu mole. Ele foi punido tecnicamente pelo técnico Felipe Luiz. E aí eu vou explicar a situação da apuração para vocês. Vocês lembram que no vídeo de ontem eu trouxe aqui que o Coluna do Fla, o site, havia dito que Léo Pereira não treinou os titulares, foi o Cleiton que treinou ao lado do Léo Ortiz? Isso me chamou a atenção. Por quê? O Léo Pereira não está machucado. Por que ele não treinou? E aí, quando eu fui apurar, essa pessoa do Flamengo me disse, olha, Vini, eu não sei se é por isso. E nem sei se você sabe, mas o Léo Pereira ele foi multado recentemente por ter perdido um treino. Pode ter sido isso, vai apurar. E aí eu apurei que não teve nada a ver também, porque ele não foi punido de maneira técnica pelo técnico Felipe Luiz. Pelo contrário, o Flamengo treina daqui a pouco, 3 horas da tarde, nessa quarta-feira, finaliza a preparação para pegar o Fluminense e a tendência é que ele seja titular, inclusive, ao lado do zagueiro Léo Ortiz. Então, foi essa toda a situação. Espero que vocês tenham entendido. O jogador não foi punido, tecnicamente falando, pela comissão técnica, mas ele foi punido pela diretoria com uma multa ali que fica entre 5% a 10% descontado na carteira CLT. Beleza? Vamos para o próximo assunto, que é o zagueiro Léo Ortiz. Hoje os colegas do GE.com trouxeram a informação que a Juventus da Itália está interessada no zagueiro Léo Ortiz, enfim, fez uma sondagem. Eu fui apurar junto à diretoria do Flamengo, me confirmaram que teve a sondagem através do empresário. Não foi a Juventus ligando diretamente para o Flamengo. O que isso quer dizer? O empresário deve ter recebido a ligação da Juventus, ou deve, entre aspas, ter oferecido o zagueiro Léo Ortiz à Juventus. Lembrando que o Léo Ortiz ele tem passaporte europeu, isso facilita muito no interesse de um clube europeu, porque aí não conta como vaga de estrangeiro, né? Isso ajuda muito, de fato. Mas até o momento não teve uma proposta oficial. E mesmo que tivesse uma proposta oficial, o Flamengo não vai negociar ninguém até o fim da temporada, por motivos óbvios, né? Não pode contratar mais ninguém. O Flamengo conta com o zagueiro Léo Ortiz, que se tornou titular com o técnico Felipe Luiz na vaga do Fabrício Bruno, e até o momento não tem negociação, nada disso. O que teve foi uma sondagem da Juventus através do empresário, e o empresário sondou a situação junto ao Flamengo para saber se tinha alguma possibilidade. E não tem possibilidade.
tá bom? Do Flamengo negociar o zagueiro Léo Ortiz, a multa rescisória é alta também, então o Flamengo está bem tranquilo em relação a essa situação. Sobre a preparação para pegar o Fluminense, ontem, depois do jogo da Seleção Brasileira, o Gerson deu uma entrevista na Zona Mista ali para os jornalistas presentes, deu uma tranquilizada, falando que o problema que ele tem na unha é tranquilo, que não preocupa para o decorrer da temporada, que, entre aspas, é só furar o local que ele está pronto para outra. Ele está com uma inflamação na unha ali. O Gerson é gente como a gente, parece um robô, mas ele não é. E esse negócio de unha, eu vou te falar, é um porre. Eu já tive, nossa senhora, dói muito. Mas, enfim, é meio até nojento falar, mas fica um pus ali, a pessoa fura, esse pus sai e aí, de fato, ele está pronto para outra e vamos torcer para o Gerson, de fato, não virar um desfalque no Flamengo. O Flamengo tem um treino daqui a pouco, Fabrício Bruno, Gerson, Varela, De La Cruz, Arrascaeta e o Gonzalo Plata, esses jogadores, se tudo der certo na programação, na logística deles, esses jogadores estarão presentes na atividade dessa quarta-feira à tarde. Inclusive, a comissão técnica botou a atividade à tarde justamente para conseguir aproveitar esses jogadores na atividade. O Eric Pulgar chega à tarde ao Rio de Janeiro, então não participará da atividade e é uma dúvida aí para o clássico contra o Fluminense. Só para finalizar, a torcida do Fluminense não esgotou o setor sul ainda, que é o setor destinado exclusivamente à torcida tricolor. Todos os outros setores já estão esgotados, só falta o setor sul esgotar, acabar os ingressos para que os ingressos para que tenha casa cheia no Maracanã nessa quinta-feira, lembrando que é jogo 8 horas da noite no Maracanã. Eu estarei lá presenciando esse jogo aí que eu, na minha visão, acho que é muito mais importante para o Fluminense do que para o Flamengo. Então, vamos aguardar. Mas eu estou confiante aí, acho que o técnico Felipe Luiz utilizou muito bem a data FIFA para poder preparar a equipe, preparar a parte física dos atletas. E a gente pôde ver uma foto nas redes sociais do Felipe Luiz correndo ao lado do Gabigol, muita gente brincando como se fosse o Rock Balboa e o Apollo. Quem sabe o Gabigol não desencanta nesse clássico contra o Fluminense. Estou confiante para uma vitória do Flamengo. Bom, tá aí, nação, então, preparação para essa partida contra o Fluminense. Tá aí as últimas informações do Mengão. Então, Flamengo, o Léo Ortiz sendo sondado aí pela Juventus da Itália. E o Gerson, que brilhou, né, na partida contra o Peru, pela seleção brasileira, foi um grande destaque dessa partida. Gerson aí brilhando na seleção, voltando para reforçar o Flamengo para essa partida contra o Fluminense. E essa partida é importantíssima, na minha opinião, é uma partida que define muita coisa, tanto para o Flamengo como para o Fluminense. Para o Flamengo é o seguinte, o Flamengo precisa da vitória se quer continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Inclusive até dar mais moral aí pro trabalho do técnico Felipe Luiz, ganhando do Fluminense, ganhando um clássico, ele ganha mais peso, mais moral. No caso, se ele vencer essa partida, são 3 partidas, 3 vitórias, então ele já ganha moral, respaldo para a continuidade aí do seu trabalho. Já no caso do Fluminense pressionado, precisando vencer para sair ali de perto da zona do rebaixamento, podendo ficar caótico caso perca essa partida pro Flamengo. Então é uma partida que, na minha opinião, vai ser bem aberta para os dois lados, vai ser uma partida legal pra gente assistir, importante aí pra gente assistir. Vamos ficar de olho, né? Uma partida importantíssima, na minha opinião, pro Flamengo. O Vini Casagrande falou que não é tanto, mas eu acho que é sim pro Flamengo, principalmente se quer continuar brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro, né? E aí, o trabalho do técnico Felipe Luiz vai ganhar mais respaldo e aí ganha até mais moral para a partida contra o Corinthians, que acontece nesse domingo, semifinal da Copa do Brasil, tá bom? Nação, olha, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Lembrando a você o seguinte, tá vendo esse manto aqui, ó? É um novo manto do Flamengo, camisa número 3 do Mengão. E no final desse mês de outubro, nós vamos sortear uma camisa para um inscrito aqui do nosso canal. Para você participar é simples. Primeiro, você tem que estar inscrito aqui do nosso canal, está com o sino ativado aqui no YouTube e tem um link na descrição das nossas redes sociais, tanto do Instagram como do Twitter, que é o novo X, né? Vai lá e segue a gente lá e fica ligado, tá bom? Fica ligado aqui no nosso canal, que no final do mês nós estaremos sorteando. Vamos falar os próximos passos para você participar. Então é só você ficar ligado, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.